Boa noite a todos. Vamos começar o nosso chat. Chat não. Vamos começar aqui a nossa palestra de osciladores. Hoje é dia 16 de agosto de 2011. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Quando a gente fala em osciladores, na verdade, os indicadores são ferramentas utilizadas pelos analistas técnicos para ou confirmar ou sinalizar um movimento gráfico. No caso dos indicadores, eles tendem, como o mais comum, o mais conhecido é a média móvel. O mais comum dos indicadores, eles são utilizados para confirmar um movimento já existente, tá certo? E os osciladores, ao contrário, são utilizados no sentido de antecipar um movimento gráfico. Em vez de eu ficar mostrando para vocês essa apostila aqui, que essa apostila é aquela que vocês fizeram o curso, quem fez o curso tem essa apostila, mas eu vou botar aqui rapidamente só para mostrar para vocês que os osciladores mais conhecidos são o índice de força relativa, o IFR, e o estocástico. E particularmente o estocástico lento é o meu preferido de todos. Então, o oscilador é um indicador que tende a se antecipar ao mercado. Ele funciona bem em mercados sem tendência e não funcionam bem em mercados com tendência. Quando eu digo que não funcionam bem em mercados com tendência, significa que eles perdem muito da sua função. A função do oscilador, na verdade, são algumas funções. Uma delas, como vocês podem ver aqui, é mostrar se eles estão sobrecomprados ou sobrevendidos, e a outra é saber se existem divergências de topo e divergência de fundo. Tá certo? Aqui temos uma divergência de topos e aqui temos uma divergência de fundos. A função principal, então, é se antecipar. E se a gente vê uma divergência de topo ou de fundo, a gente já começa a perceber que o mercado vai mudar de direção. Então, quando o IFR ou o estocástico, são os dois mais conhecidos, estão no meio de uma trajetória, ele não tem grandes funções. Já o IFR, a não ser mostrar, por exemplo, que ainda existe espaço para subir, por exemplo, ou para cair, né? O IFR aqui, por exemplo, índice de força relativa, ele está sobrecomprado, e no caso do IFR a gente utiliza, né, 0,30 e 0,70. Quando o indicador rompe o 0,70, ele oscila de 0 a 100. Quando ele rompe os 70%, de 0% a 100%, quando ele rompe de baixo para cima os 70%, o nível de 70%, significa que ele está sobrecomprado. E quanto mais próximo de 100 ele vier, maior a probabilidade dele começar a cair. E quando ele está sobrevendido no IFR, significa que ele veio abaixo dos 30%. E quanto mais próximo de zero ele chegar, maior a probabilidade dele reverter uma alta. No estocástico lento, a gente utiliza mais comumente os 80 e os 20. 80, acima de 80% está sobrecomprado e abaixo de 20 ele está sobrevendido.
Na verdade, o estocástico e o IFR, eles são o que eu costumo dizer primos. São primos irmãos, se não irmãos, ou seja, eles mostram a mesma coisa. E como todos os osciladores, eles mostram basicamente as mesmas coisas. Eles tendem primeiro a se antecipar ao mercado através de uma antecipação do mercado. Então eles não funcionam bem em mercados com tendência. Quando eu digo não funcionar bem, significa que as melhores qualidades dele não estão sendo utilizadas. Ou seja, quando ele está no mercado derivando, ou o mercado que já chegou num fundo e o estocástico começa a subir, a gente vai ver isso. Eu separei para vocês o mini índice futuro, gráfico de 15 minutos. Isso aí é um gráfico que vocês conhecem pouco, né? Principalmente a Rita conhece pouco, o Kojak conhece pouco, tá certo? E outros que estão aqui presentes conhecem pouco. O indicador, ele funciona melhor em mercado com tendência. Isso significa que o indicador, que a gente vai ver semana que vem, ele confirma algo que nós já estamos vendo. Então, se existe uma tendência de alta, ele vai confirmar essa tendência de alta. O oscilador não. O oscilador muitas vezes, olha só, ele está subindo aqui e aqui o mercado não está subindo. Na verdade, o mercado está vindo numa baixa. Então ele fez um fundo abaixo do fundo anterior. Teoricamente, o indicador deveria ter feito um fundo aqui abaixo do fundo anterior. No entanto, não foi isso que aconteceu. Tá certo? O que aconteceu é que o indicador está acima do nível anterior. Então isso aqui é que nós chamamos de divergência. Uma divergência de fundos sinaliza uma alta. Divergência de topos, da mesma forma inversa. Ele fez um topo aqui, ele fez um topo aqui. Um topo acima desse, e nesse caso aqui ele fez um topo abaixo desse. Então temos divergência de topos, mostrando que o ativo vai cair. E ele caiu. Então essa divergência, quando você vê divergência de fundos, divergência de topos, isso aí é praticamente como se vocês tivessem ganho um bilhete premiado. Porque na grande maioria das vezes ele confirma. Ele sinaliza aqui que o mercado vai subir através de uma divergência de fundos. Ele subiu. Para depois fazer uma divergência de topos, dizendo que ele ia cair, e caiu. Ele não diz, ele não nos mostra qual é o nível de reversão do ativo. Ele nos mostra que o ativo vai reverter. Aqui, por exemplo, eu tive uma divergência normal, enfim, nada demais, e ele explodiu para cima. Nesse caso, eu tive uma divergência até enfim, bastante limpa, né? Em relação a esse daqui, que teve muita oscilação, e ele caiu pouco. Se eu jogar aqui, não faz parte dessa paleta, mas se eu jogar um Fibonacci aqui, eu vou ver que ele veio praticamente devolveu 50%. Praticamente devolveu 50% dessa alta, que é uma retração importante dentro do mercado. Muitas vezes você não vai ver divergência, mas você vai ver o indicador já vindo para baixo. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui mostrando isso. Ele vem para baixo. Olha aqui o oscilador, como é que é muito parecido. Divergência de fundos, subiu. Muitas vezes você vê um indicador, como aqui, o indicador já vindo para baixo, né, e ele daqui a pouco começa a cair. Tá certo? Eu vou passar agora aqui para o nosso gráfico, para a gente ver um pouquinho melhor
do que eu estou falando. Então temos aqui o índice futuro de 15 minutos. Isso aqui é o pregão de hoje. E aqui eu tenho o estocástico lento. Então no estocástico lento, ele aqui está dentro de uma deriva. E o indicador aqui já sinalizava uma queda. Ele caiu um pouquinho, ficou dentro dessa deriva, né? E aqui ele já sinalizava uma queda. O que aconteceu aqui? A gente tem uma micro divergência aqui. Mas o ponto fundamental, olha só, se eu traçar essa linha aqui, você vai ver que ele deu uma alfinetada, pequena alfinetada para cima, mas o indicador aqui já vinha bem para baixo. Ou seja, mostra uma queda. Olha nesse caso aqui, especificamente, o mercado aqui andando de lado. Tá certo? Olha só, o mercado aqui andando de lado e o indicador aqui já para cima. O indicador aqui já subindo, enquanto ele aqui está andando bem de lado, bem largado. Isso que a gente chama de se antecipar ao movimento do gráfico. O indicador, o oscilador, ele se antecipa ao movimento, mostrando que ele vai ou reverter, ou, no caso de uma deriva, ele vai começar a subir. Tá certo? Tá certo? Então, o estocástico é o que eu uso mais. Por que eu gosto mais do estocástico? Porque o IFR é muito nervoso. Se eu botar um FR aqui, cadê? Nunca sei onde é que estão esses negócios aqui. Deve estar por aqui em algum lugar. Tá aqui. Se eu botar um IFR também de 9, eu vou botar uma cor diferente aqui. Vou botar esse, vou botar mais forte aqui para vocês verem. Olha só. Ele é muito mais nervoso, ele não oscila tanto. Né? O estocástico ele vai, fica sobrecomprado, fica sobrevendido, fica sobrecomprado. E esse aqui não, ele é muito nervoso. Ele veio para baixo, já subiu, já caiu, já subiu. Enquanto, olha só, esse aqui, o estocástico lento, ele tem um movimento suave para baixo, depois suave para cima, suave para baixo. Enquanto ele tem um movimento suave para baixo, olha o que acontece aqui. E o estocástico está subindo, o IFR está subindo. E aí o estocástico não mostra isso. Ó, vai subir outra vez. Tá certo? Então ele acaba dando falsas sinalizações. Por isso que eu não gosto do estocástico. Eu prefiro muito mais o... Eu não gosto do IFR, do índice de força relativa. Eu gosto muito mais do estocástico. Inclusive as divergências aparecem muito melhor no estocástico. E a calibragem que eu gosto de utilizar, principalmente no nosso mercado, é uma calibragem de 9 períodos. O estocástico lento é melhor do que o rápido, na minha opinião, justamente porque ele é mais suave. O estocástico rápido ele é muito nervoso também. Então, quando eu olho um indicador, eu quero e ele vem como um complemento da minha análise. Quando eu olho para um negócio desse aqui, tá certo? Isso aqui para mim me traz insegurança, me traz bastante insegurança. Por quê? Porque ele é muito nervoso, ele é muito rápido, ele me deixa mais tenso. No começo, né, o IFR é o mais utilizado e mais utilizado no mundo, né? Ele é mais famoso, digamos assim. Eu acho que porque as pessoas não conhecem bem o estocástico lento. Porque se conhecessem o estocástico lento, eles optariam com certeza pelo estocástico lento. Quando eu vejo um estocástico lento aqui, ele me traz tranquilidade. Quando eu vejo um IFR muito nervoso, tem papéis aqui, por exemplo, que fica um ataque cardíaco, o IFR. Tem pessoas que usam os dois. Eu acho que é uma redundância. Os dois mostram exatamente as mesmas coisas. Se eles estão tendo divergência,
né? Os dois vão mostrar. Se eles estão sobrecomprados, sobrevendido, nem sempre o IFR vai te mostrar isso. O estocástico lento, ele te mostra muito mais, né? Ele aproveita melhor os movimentos, vai lá em cima, vem lá embaixo, vai lá em cima, tá certo? O IFR nem tanto. O IFR ele fica raramente ele fica sobrecomprado e sobrevendido. Ao contrário do estocástico, raramente ele não fica sobrecomprado ou sobrevendido. Isso aqui eu estou olhando um gráfico de 15 minutos. Tá certo? Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui um outro gráfico. Isso aqui, por exemplo, é o índice Bovespa diário. Tá certo? Isso aqui no mês de maio. Olha só, ele vai lá em cima, aqui em cima ele está lá nos 98. Depois ele vem para baixo, está lá nos 6. Aí ele ficou no mercado meio que derivando, ele ficou meio derivando, depois ele volta lá no 91. Depois ele volta para ficar sobrevendido lá embaixo. E aqui, olha só, ele já está me sinalizando uma compra, enquanto nesse caso aqui o gráfico está ele está de lado, enfim, ele está sem tendência. Eu tenho 2 candles, 3 candles aqui dentro desse corpo aqui, me mostrando que ele está de lado. E o estocástico aqui já está comprando. Olha aqui. Ele de lado aqui, olha aqui. Aqui ele firme para cima. Ele subiu um pouquinho, caiu. E ele firme para cima. Explodiu para cima, ele foi para cima. Aí ele caiu aqui. Então ele vai, fica lá em cima sobrecomprado, depois foi lá para baixo para ficar sobrevendido. Então o estocástico ele tem essa característica, ele vai, volta, vai, volta. Olha só aqui, nesse ponto aqui ele fez um topo, fez um segundo topo abaixo do primeiro. E aqui fez um topo acima do topo anterior, ou seja, uma divergência, né? Ele não tem o traçado nervoso, então ele tem um traçado suave. Aqui eu posso traçar, vou botar ele um pouquinho mais grosso, para a gente ver que eu tenho aqui uma média móvel de 3 períodos, né, que me ajuda a ver, enfim, se está abrindo compra ou venda. Então você pode usar 14 também, eu particularmente prefiro o 9. Deixa eu botar o 14 aqui para a gente dar uma olhada. Não é remover que eu quero. Eu quero editar. Bom, não está deixando eu editar. Acho que eu vou ter que fazer, né, a moda antiga. Cadê aqui? Estocástico lento. Vou abrir um outro com 14. Vou pegar aqui esse verde. Eu vou pegar esse vermelho aqui, por exemplo, 14. Você vê que no fundo não faz muita diferença, mas o 9, olha só, ele é mais suave, vai e volta. Você vê que não faz muita diferença. Então eu acostumei, olha só, a divergência aqui do indicador, você vê melhor do que num maior, né, no movimento de 14 períodos. Ele fica sobrecomprado, sobrevendido, sobrecomprado, sobrevendido. Nessa faixa aqui abaixo dos 20, olha só, 20 seria aqui, um pouquinho abaixo disso aqui. Aqui está nos 20 e 40, por exemplo. Olha só, o tempo todo que ele vem para baixo, ele ficou sobrevendido. Nesse caso aqui, também 20. Sei lá, por aqui. Raramente ele não fica sobrevendido, tá vendo? E para cima, sobrecomprado acima de 80. Seria aqui, por exemplo.
E aqui mesma coisa, acima de 80. Algo parecido com isso aqui. Então, por isso que eu acho que o estocástico 9 períodos é mais interessante do que o estocástico, por exemplo, de 14 períodos. E é por isso também, e aqui ele não quer sair, não sei porquê. Enfim. Se ele não quer sair, a gente faz assim. Por isso que um estocástico suave, olha só o movimento dele, é bem tranquilo. Tá certo? Existem outros osciladores. Você tem, por exemplo, momento. Aqui eu acho que a gente não tem o momento. Você tem o ABV. São outros indicadores também. Aqui quando ele fala momento, não tem o indicador momento. Não é estocástico momento, é indicador chamado momento. E o OBV, deixa eu ver aqui se tem volume. Aqui, OBV. OBV é On Balance Volume. Ele mostra basicamente como é que está o volume aqui dentro. Tá certo? Se o volume aumenta, enfim, o mercado sobe com o aumento de volume, você tem consistência no volume. Eu particularmente gosto de ver volume dessa forma aqui. Mas, enfim, tem gente que gosta de utilizar. Se você pegar, comparar o momento com o estocástico, você vai ver que não faz muita diferença. E o estocástico, enfim, acaba abrangendo bem acaba abrangendo bem o que ele se propõe. Tá certo? Esse aqui é o mercado de hoje do índice Bovespa. Olha só, ele aqui já vinha sinalizando uma pequena divergência. Eu acho que no índice futuro a gente vê melhor. Tem um desses papéis aí que ele veio mais. Eu não estou mais lembrado qual deles. Mas olha só, de qualquer maneira, você vê que, né, qualquer indicador, seja qualquer ativo, né, seja derivativo ou não, ele tem um movimento suave. Olha só, deu ponto de compra aqui, raramente você vai ver isso aqui. Normalmente ele vai lá em cima, aí você tem um movimento de alta. Depois, né, aqui ele já está começando a sinalizar uma venda, e aqui ele ainda está 3 candles já andando de lado. Ó, e aqui ele já sinalizou uma venda, tá certo? Teoricamente, tem gente que até fala assim, então por que eu não chego e opero dessa forma? Não é isso que eu quero. Eu não opero só olhando dessa forma. Porque, né, por princípio, eu sou radicalmente contra você operar indicador. Um indicador indica, um indicador complementa a sua análise. Da mesma forma que você tem figuras que não são confirmadas, você tem também movimentos no indicador que não são confirmados. Então o que acaba acontecendo? Enfim, acaba acontecendo que você pode utilizar, no caso do estocástico, se você fizer um backtest aqui, pegar, né, um movimento né, as vezes que ele sinalizou venda, sinalizou compra, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vocês vão ver que ele funciona bem. Rompeu para cima a compra, aqui. Rompeu para baixo, aqui veio uma queda forte e você até ganhou um trocado, tá certo?
Ele ficou derivando, derivando, mas aqui deu uma compra, você zerou, entrou comprando, entrou vendendo, ou seja, você começa a operar um pouquinho mais, e aqui na verdade ele está derivando. E aqui acabou te dando uma sinalização que ele ia melhorar, quando na verdade não melhorou. Então não existe indicador perfeito, não existe oscilador perfeito, não existe mercado perfeito, tá certo? Então, quando você utiliza o gráfico em conjunto com um oscilador, nos mercados, né, como eu disse, quando o mercado, quando você pega o mercado, o ativo sobrecomprado ou sobrevendido, é aí que ele te dá o melhor resultado. Muitas vezes, né, você vai ver o mercado, por exemplo, aqui sobrecomprado, né, ele está aqui, fica derivando em cima. Aqui por acaso eu não vi nenhum. Aqui olha, ele está derivando aqui, pequena divergência, né, ele derivando no sobrecomprado lá nos 90. Aqui nesse canto vocês vão ver o valor, né? Está em 80, 90, nessa faixa aqui de 80, 90, 91. E o indicador, né, de lado e o papel subindo. Então não é pelo fato de ele estar sobrecomprado que o gráfico vai cair. Não é isso. Quando você tem uma divergência como aqui, tá certo? Um topo acima do topo anterior e aqui um topo abaixo do topo anterior. Aqui, ó, aquilo que eu falo, viu divergência, confirmou uma figura, né? Confirmou por uma figura de reversão. Aqui ele fez uma estrela cadente, junto com o candle anterior, fez um Harami, que é a figura de queda. No dia seguinte, olha só, você não precisa nem de muita confirmação, porque na verdade o gráfico aqui está confirmando que o indicador já está sinalizando. Ficou alguns dias aqui no vale andando de lado, depois deu aquele batidão. Aí ele foi lá embaixo, reverteu para cima, cruz de Harami. Quando ele reverteu, quando ele deu um ponto de compra, ele já estava aqui em cima, ou seja, nesse dia aqui ele já estava abrindo compra, sinalizando uma compra, o indicador já tinha vindo para cima, e depois quando ele realmente explodiu para cima, ele já estava comprado. Nesse dia aqui ele já estava comprado. Tá certo? Por isso que eu acho que esse estocástico lento é espetacular. O estocástico o estocástico, a pergunta é: o estocástico varia para cima e para baixo devido à volatilidade? Indiretamente sim. Na verdade ele oscila devido à variação de preço. Variação de preço é volatilidade. Então é o preço, né, volume e preço que faz, que alimenta os osciladores. Então acaba sendo por causa da volatilidade, sim. A média móvel é aritmética, 3. A média móvel de 3 simples, 3 aritmética. Então tem 9 períodos, estocástico 9 períodos, com uma média móvel aritmética de 3 períodos. As pessoas perguntam qual que você usa. Eu uso 9 com 3. Há anos que eu uso 9 com 3. E funciona muito bem. Olha só, olha o tamanho dessa divergência aqui. Olha o tamanho dessa divergência. Ele estava aqui sobrecomprado, chegou aqui nos 93, depois ele voltou aqui para os 91, né? E foi lá embaixo. Olha só, ele veio aqui nos 8%. Enquanto ele estava vendido, né, um negócio interessante, enquanto ele está mostrando venda, muitas vezes olha só, ele sinalizou uma entrada aqui, uma compra, uma possível, né, reversão de tendência aqui. O estocástico vendido, aqui ele até acabou dando uma revertida para cima, mas muitas vezes, deixa eu pegar aqui mais para o final,
em algum momento, em algum momento aqui, ele sinalizava, não sei se foi na Vale, não estou mais lembrado, em algum momento aqui, né, mostrava, acho que foi na Petro, deixa eu entrar na Petro aqui, dizendo, olha, o estocástico está vendido, né, o mercado até sinaliza uma possível reversão. Olha só, Petro, que lindo, né, ele foi lá embaixo, enquanto ele não foi lá sobrevendido, lá nos 4%, olha só, ele saiu daqui de 83, nesse ponto aqui, né, ele chegou nesse ponto aqui, aqui embaixo, ele fez, né, um topo abaixo do topo anterior, e aqui, né, um candle, olha só, ele chegou aqui abaixo desse, ele já começou aqui, né, ele foi lá em cima, começou a cair, ele ainda foi lá em cima, a venda aqui, olha, derivando, aqui ainda sinalizava que podia subir um pouquinho, derivando, ficou derivando alguns dias, e o estocástico aqui já vendido. Ou seja, pelo estocástico ele já sinalizava que perdendo, né, essa média, né, do Bollinger, que a gente vai pegar daqui a 2 semanas, vamos falar só sobre Bollinger. Ou seja, quando ele perdeu essa média das bandas de Bollinger vermelho, ele confirmou, isso aqui é um suporte, essa média vermelha. O estocástico já sinalizava uma queda, assim, olha, se prepara que eu vou cair. Quando ele perdeu aqui essa média, quando ele perdeu, na verdade, esse candle aqui, ele fez um fundo abaixo do fundo anterior. Nesse dia aqui era para entrar vendendo tudo, foi parar lá embaixo. Ele veio de sobrecomprado para sobrevendido. Enquanto ele não reverteu, enquanto ele não ficou sobrevendido e perdeu a força de queda, olha só, nesse dia aqui, ele já tinha perdido a força da queda. Já estava começando a sinalizar uma alta. Tá vendo como é que ele sinaliza bem? E aí veio para cima. E olha só, aqui mostra, vai realizar. O estocástico está aberto, está comprado. A realização ele pode até vir. Tá, pode até acontecer um negócio parecido com esse aqui. No meio do caminho ele deriva, mas enquanto ele não ficar sobrecomprado, em 2 ou 3 dias ele fica sobrecomprado. Ou seja, a expectativa para a Petrobras, já que ela vem aqui na casa de 21, ele vem na casa de 21,70, ou seja, fechou nos 20,70, ou seja, mais R$1 para cima, ele vai ficar sobrecomprado. Ou seja, mais 2 dias de pregão de alta aqui. Hoje fechou com uma cruz de Harami que sinaliza uma queda. O estocástico está comprado. Comprado significa que ele deu um ponto de compra aqui, né? E a distância das médias das duas linhas está se afastando, como aqui, olha. Enquanto a distância estiver se afastando, a força do movimento persiste. Nesse caso aqui, a força foi muito grande, mas foram alguns poucos dias de alta. Nesse aqui ele está vindo devagarinho, está abrindo distância, tá certo? E olha só o movimento de alta lá em cima. Aqui sinalizou um spinning top, perda da força do movimento anterior, deve ir para baixo. Já abriu com gap para cima, foi embora. Abriu na mínima e fechou na máxima ontem. Hoje, depois de 5 dias de alta, derivou um pouquinho. Cruz de Harami, será que ele vem para baixo? Se ele não veio hoje, a expectativa era que ele viesse a perder hoje. Não veio, dificilmente, ou uma probabilidade pequena de amanhã ele vir para baixo. Existe essa possibilidade? Existe. A expectativa maior que ele venha para cima buscar aqui a média das bandas de Bollinger, e nessa ocasião ele vai ficar sobrecomprado. Aí sim, isso inclusive pode bater num dia, ele vai e volta. Bateu lá em cima, muito provavelmente ele está aqui na metade do caminho. Em 2 dias de alta é o suficiente para ele dar essa puxada forte. Tá certo? Então o estocástico ele é um aliado, um fortíssimo aliado. Tudo isso aqui acontece com o IFR? Até acontece, mas num grau muito mais subjetivo, num grau muito menos perceptível, porque ele fica nervoso.
Vou botar aqui outra vez o IFR de 9 períodos. Vou botar aqui uma outra cor para a gente não confundir, botar no verde. Olha só, ele fica, né, vai, não vai, fica nesse... É isso aqui que eu não gosto. Essa oscilaçãozinha aqui, tá certo? É isso que eu não gosto. Aqui ele já perdeu um pouquinho da alta. Aqui ainda não. Como aqui, por exemplo, ele vinha descendo, né? E aqui ele veio, subiu, veio, subiu, veio. E aqui na verdade ele não subiu um dia. Nesse ponto aqui ele teve uma subida um pouco mais rápida, ele andou de lado. Ele não subiu, até que subiu um pouquinho, mas muito pouco para voltar a cair. E aqui ele fica nesse negócio. O que me garante que aqui ele vai continuar subindo e aqui ele, daqui a pouco ele puxa para cima outra vez? Com um negócio desse aqui, o IFR andando de lado, você fala, pô, perdeu a força da alta. O estocástico está me dizendo que ele não perdeu a força da alta. Então é isso, Magno. Ele acaba dando várias sinalizações, pequenas falsas sinalizações. E é isso que traz insegurança. Enquanto aqui ele ficou sobrevendido, sobrecomprado, lá em cima, sobrecomprado, sobrevendido, sobrecomprado, sobrevendido, em momento algum ele ficou sobrecomprado aqui. Nem sobrevendido. Aqui ele ficou ligeiramente sobrevendido. Depois ele veio para baixo aqui. Agora o que eu estou vendo aqui, espera aí. Aqui esse estocástico, espera aí que ele está mal calibrado. Deixa eu remover, puxar ele outra vez, eu não calibrei ele direito. Tem que calibrar direito também para a gente ser imparcial, tá certo? Mas onde é que está aqui? Não tem como calibrar. Mas enfim. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né, com esse nervosismo aqui sem necessidade. As bandas de Bollinger são de 20 períodos com desvio padrão mais 2 menos 2. Eu uso conforme o Bollinger sugeriu. E no intraday 13 períodos com desvio padrão mais 2 menos 2, que para o mercado brasileiro o desvio padrão mais 2 menos 2 é o melhor. Tá certo? Então o estocástico por si só ele já te traz muita informação. Muita informação. A expectativa é que ele só venha a confirmar uma reversão depois que ele ficar sobrecomprado. Vamos ver isso nos próximos dias. Tá certo? Gente, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Na verdade, essa palestra deveria ser não sobre osciladores, mas sobre o estocástico lento. Existem vários outros. Aliás, o que existe de indicador é uma barbaridade. Então eu procuro sempre usar o mais simples, o mais objetivo e o mais tradicional. A gente está montando um indicador para vocês que é bem diferente, chama nuvem de Ishimoku, Ishimoku Cloud. Esse também é bem interessante. Ele tem várias médias, ele tem uma área de nuvem, uma área, né, tipo terra de ninguém. Esse também a gente está providenciando aí para vocês. Não deve demorar muito. Tá certo? O que vem calibrado é o sobrecomprado e sobrevendido.
Agora a média não, a média você calibra do jeito que você quiser. Você pode calibrar da forma que você quiser. Então toda vez que você vai abrir, vou abrir aqui banda de Bollinger. Bollinger Band, tá aqui. Aqui já vem default 10, 2, 2. Eu ponho 20. Aqui embaixo, desvio padrão 2. Tá certo? Era isso, gente, que eu queria passar para vocês. Pergunta do Renato: se eu farei uma outra palestra sobre o Mini operando os sinais de entrada, formação de candle, setups. Vai ter o curso. Que curso? O curso que tá vendo aí, se vai ter um. Ah, tá. Renato, na verdade esses setups, né, esses sinais de entrada, eu passo para vocês todo dia, né? É só participar do nosso chat, né, que eu tô todo dia esse fazendo esses setups. Tá certo? Alguma coisa eu tenho que guardar para os cursos, né, que eu vou estar ministrando, senão daqui a pouco não tem matéria mais para dar nos cursos, né? Então os cursos vão ter vários cursos aí. Esses cursos vão ser pagos, né? Eu já ministro aula já há muitos anos. São 6 ou 7 cursos, tá certo? Mas eu digo para vocês, quem seguir os chats diários aqui, é aula prática todo dia. É aula prática todo dia. Livro sobre Ishimoku. A gente tem algum livro sobre Ishimoku aí? Eu tenho Ishimoku Shadows and Introduction to Ishimoku. Escreve ali. Escreve no... Tá aí. Esse livro é um livro bem interessante. É só vocês seguirem, né? Toda vez, né, eu falo a mesma coisa, repito. É só seguir os chats aqui, né? Que vocês, pelo menos essa é a ideia, vocês já aprenderem muito na prática. Eu não sei se eu estou conseguindo, mas que eu me esforço um bocado para que isso aconteça, eu me esforço. Então, estocástico sempre uso 9 com 3. Sempre. Eu não uso de forma nenhuma outro estocástico. Seja um gráfico mensal, semanal, diário, 15 minutos, 60 minutos, tanto faz. Estocástico lento eu nunca mudo. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. E volto a falar, eu não utilizo o indicador como motivo de entrada. Ele sempre vai confirmar, na verdade ele vai se antecipar, tá certo? Ele vai se antecipar a um movimento gráfico. Então se eu estou vendo aqui que ele já está dando uma sinalização de compra, eu já sei
que o mercado vai mudar de direção. Ou seja, se eu ainda tiver vendido numa posição como essa daqui, eu rapidamente vou botar um stop porque eu sei que ele vai subir. E vice-versa. Ou seja, não é o fato de ele estar vendido ou sobrevendido que eu não vou entrar no mercado. Ou sobrecomprado, tanto faz. E isso não me impede de entrar comprando ou vendendo. O que me impede de entrar numa venda aqui, por exemplo, achar que esse mercado vai para 14, é que o estocástico aqui já me diz que está sobrevendido e já dei uma compra aqui. Ou seja, com essa indicação aqui, já está no subconsciente. É a mesma coisa quando você está você está parado no sinal, o sinal está vermelho para você, você olha para o pedestre, está verde, daqui a pouco começa a piscar, para o pedestre. Você sabe que a qualquer momento o sinal vai pular de vermelho para verde. É mais ou menos isso aqui. Ou seja, isso aqui é uma sinalização de que alguma coisa vai acontecer. E a probabilidade disso aqui acontecer é enorme. Aí você fala assim, então por que você não se antecipa? Porque eu tenho como princípio você operar gráfico, não operar indicador. Porque se for para operar indicador, eu não preciso olhar para o gráfico. Agora, quando eu olho para o gráfico, principalmente, eu junto as três teorias, teoria de Dow, ondas de Elliott e o gráfico japonês, eu ponho tudo dentro do mesmo saco. E vocês veem aqui que eu uso dois indicadores. Eu uso volume e dois indicadores, que é o estocástico lento e a banda de Bollinger. Tem essa linha em azul aqui, que eu posso utilizar ou não. Na verdade, essa linha azul é uma outra estratégia. Deixa eu ver se eu tenho aqui um template só com ela. Aqui, por exemplo. Isso aqui é uma outra estratégia que eu gosto muito. Eu olho só o gráfico e uma média de 8. Média móvel é um indicador do tipo rastreador, ou seja, ele funciona bem em mercados com tendência, não funcionam bem em mercados sem tendência. E todo indicador do tipo rastreador segue um rastro. Ele é tardio, ou seja, ele foi lá embaixo, reverteu bem, ou seja, 3 pregões de alta, aí é que ele me sinalizou uma compra aqui. Tá certo? Então, eu tenho essa rotina aqui, que é isso aqui que eu utilizo. É só isso. Utilizo as bandas de Bollinger, que é um freio, para mostrar que o mercado está dentro dessa banda, para eu não achar que a banda está tocando aqui embaixo e a média está lá nos Estados Unidos, ou vice-versa. Tá certo? Isso aqui é um freio, isso aqui é para me mostrar que os movimentos gráficos não são eternos, eles revertem. Houve uma época que eu operava o S&P Futuro, mini S&P Futuro nos Estados Unidos e só utilizava isso aqui. Pô, é bater morto isso aqui é brincadeira. Por isso que eu vou pegar uma noite só para falar do estocástico, só para falar de banda de Bollinger. Banda de Bollinger. Se você conhece um pouquinho do gráfico japonês com banda de Bollinger, brincadeira. Isso aqui é para ficar rico em pouco tempo. Mas como tudo, por que não se fica rico? Porque existe medo, existe falta de estratégia, existe falta de disciplina, existe falta de paciência. Eu também. O pessoal sabe aí que eu opero sempre muito curto. Eu entro bem, mas eu sempre saio antes do término do movimento. E mesmo assim, quanto é que está o nosso índice futuro esse mês? 83. Não, isso tirando as opções.
sem opção. Sendo derivativos, estamos ganhando 86% esse mês. Se tirar o Black Anchois caseiro, ele vai me dar quanto? 70%, 60%? Eu tô vendo aqui, estava 86, agora tá 102. É para diminuir, não é para aumentar. Tá por volta de 56. 56? 56%. A gente está na metade do mês. Então eu não tenho nenhum problema em sair antes. Eu não gosto de sair depois. Regra de ouro que eu tenho para operar nesse mercado: nunca transforme um pequeno lucro num grande prejuízo. Nossa carteira de mercado à vista, o índice Bovespa está caindo esse mês com o pregão de hoje. No mês de agosto ele está com menos 7,65. No mês de agosto. A nossa carteira está subindo quanto? 4,5. Tá certo? 4,5 de alta no mercado à vista. Mais de 50% no mercado de índice futuro. Fazendo exatamente isso aqui que eu faço com vocês, que eu mostrei para vocês aqui. Olha aqui, sinaliza, vê e tal. Tá certo? Então quem por algum motivo não acompanha o chat e tem essa possibilidade de acompanhar, eu sugiro fortemente que vocês entrem, acompanhem, porque o pessoal está ganhando dinheiro. Uns mais, outros menos, mas de uma maneira geral está ganhando dinheiro. Isso com custos? Como assim com custos? Se paga por esse chat, você está perguntando, Jorge? É isso? Ah, não. Ah, com custos do... Tá, você está falando do... Ah, levando em consideração stop, tudo. Isso aí é o líquido. Isso é líquido já. Tá certo? Beleza, gente? Então, acho que era isso. Eu uso a configuração default deles, Rita. Eu nunca me preocupei em ficar mudando. Quando o pai da criança fala é desse jeito que eu faço. E funciona, sempre funciona bem. Então o Ishimoku é esse. 9,26. É exatamente. Eu não procuro ficar mudando. Eu não procuro inventar a roda já foi inventada. Eu quero ganhar dinheiro com ela. Então se o Dow fala que é desse jeito que eu falo, que eu faço. Se o Oma fala que o Harami é daquele jeito, é daquele jeito. Então eu não invento. Tanto que todos os cursos, tudo que eu ensino é sempre de uma forma ortodoxa. Ou seja, qual é a minha fórmula? Eu não tenho uma fórmula. Eu uso o que os caras ensinam. Essa é a fórmula. A fórmula mágica é não inventar. É usar o que o pai da criança fez. Tá certo? Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Amanhã, 9 horas da manhã, estamos de volta.
E espero que hoje seja um mercadinho, amanhã, né, seja um mercadinho melhor do que hoje. Tá certo? Obrigado a todos, boa noite e até amanhã.